Amém. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus por esse calor gostoso, não é verdade? Não, gente? Não tem que dar graças por tudo? Oi, Jonas? Graças a Deus por esse calor, amém, gente? Amém. E que a gente aprenda a cuidar mais do meio ambiente para a gente não sofrer mais, né, desses extremos climáticos. Muito bem, obrigado, equipe, obrigado. Vamos para a palavra de Deus, iniciando o último mês do ano. Que bênção, hein? Também a última ceia de 2023. Isso é verdade. Eu quero conversar com você hoje sobre o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo a Bíblia. A gente vinha falando sobre a fé, falei alguns domingos seguidos sobre a fé em Jesus, né? A fé da parábola como a semente de mostarda. E para essa meditação, a gente dá seguimento mais ou menos nesse mesmo caminho, nessa mesma direção de reflexões sobre a nossa fé, sobre o Evangelho de Cristo, ou o Evangelho segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Porque a gente vê, por exemplo, falar do Evangelho segundo tal religião, não é assim? O Evangelho segundo fulano, segundo o cristianismo, segundo Allan Kardec, o Evangelho segundo isso, segundo aquilo. É interessante, já reparou isso? Você lê o Evangelho segundo fulano de tal, o Evangelho segundo os cristãos, o Evangelho segundo os islâmicos, o Evangelho segundo tal. Tá, e o Evangelho segundo a Bíblia? Aí você deve estar me dizendo, mas cada um interpreta a Bíblia de um jeito. Pode até ser, mas quem disse que está certo? Ok? Aí que está a questão. Quem diz que é assim? Quem diz que está certo? Que cada um deve interpretar, pode interpretar a Bíblia como quer. Jesus foi real, foi histórico, correto? Jesus viveu entre nós. Os apóstolos andaram com Jesus e eles escreveram o Novo Testamento lá, baseado nas experiências com Jesus. Então a gente tem que voltar ao Novo Testamento e entender as bases do Novo Testamento para entender esse Evangelho segundo a Bíblia. Ok, gente? É sobre esse Evangelho, então, que eu quero conversar com você hoje. E a gente vai ler, como é um texto longo, a gente vai lendo as partes e já comentando e já trazendo aqui para a nossa aplicação. Então, o nosso tema é o Evangelho segundo a Bíblia. E o texto que eu quero conversar é o livro de Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao 48. Primeira lição, primeira aplicação para nós sobre esse Evangelho segundo a Bíblia. O que o Evangelho segundo a Bíblia nos diz? O Evangelho segundo a Bíblia nos mostra a espiritualidade das pessoas. Ele respeita, olha o que eu estou dizendo, o Evangelho de Jesus respeita a espiritualidade das pessoas. Não diz assim, essa fé está certa, essa está errada, isso não sei o quê. Se você é evangélico, da Igreja Batista de preferência, você é muito bom. Se você não é evangélico, você não é muito bom. Está entendendo, não? Sim ou não, gente? O Evangelho, segundo a Bíblia, respeita a espiritualidade das pessoas. Eu vou mostrar, vamos ler Atos capítulo 10, versículo 1 ao 8. Falando da espiritualidade das pessoas. A gente pensa que é só a pessoa que vai na igreja que tem espiritualidade. Não, gente. Tem muitas pessoas, né? Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas, até aquele ateu, graças a Deus, que ele fala que ele é ateu, que não acredita em Deus, né? Mas na prática você vai ver que o ser humano está com essa necessidade do Criador. Então, leiamos os versículos 1 ao 8 em primeiro lugar. Encontraram aí sim ou não? Diz assim, pera aí, vamos lá. A palavra de Deus diz assim, amém? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus.
agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Amém? O que está acontecendo aqui? Eu falei que o Evangelho segundo a Bíblia respeita a espiritualidade das pessoas, e nós estamos vendo uma pessoa aqui que não fazia parte da igreja, não fazia parte dos judeus, dos discípulos de Cristo. Tudo bem? Era uma pessoa que não tinha esse hábito como nós, de estar aqui aos domingos, quintas. Não era uma pessoa que participava de alguma igreja. Mas ele tinha espiritualidade. Olha que interessante. Eu vou dizer até mais para você, que tem gente que está na igreja, que às vezes tem menos espiritualidade que certas pessoas que ainda não faz parte de nenhuma igreja. Tem gente que está na igreja, não valoriza, como já iniciamos o culto aqui falando do valor do que é a ceia, não valoriza, não respeita o Senhor que ele diz que tem, que crê, e a pessoa que está lá fora só não participa de alguma igreja, de alguma instituição, por algum motivo ainda, mas ela respeita muito mais do que nós, muitas vezes, que estamos participando e nos dizemos os filhos de Deus. Olha só a prática dessa pessoa aqui, o Cornélio. Ele tinha uma prática de vida de orações, prática de oração. A gente não precisaria falar com ele, vamos na quinta para orar. Ele já tinha essa prática de oração. Eu sei que a gente não ora só na quinta na igreja, você ora em casa também. Percebe isso? Ele tinha uma prática de orações. Diz o texto que nós lemos aqui, que ele era temente a Deus. Praticava as esmolas, caridade, era justo. Olha o caráter dele, justo. Uma pessoa íntegra. Diz a lenda, né? Diz a lenda que antigamente, quando o pessoal antigo aí, né? A Sol falou que já está meio antiga. Então ela deve lembrar que antigamente, pelo menos o pessoal da igreja evangélica que eu já ouvi, quando ia contratar uma pessoa, né, um profissional, estava lá na empresa, e aí falava que a pessoa era cristão, né? E a pessoa assinava embaixo, não, essa é uma pessoa de caráter. Hoje, se você fala que você é cristão, é sinônimo de... Se for pastor, ainda piora, né, o negócio. Só que Cornélio, que não fazia parte de nenhuma igreja, tinha uma espiritualidade, era um homem que praticava orações, um homem temente a Deus, praticava as esmolas, né, a caridade, era justo. No versículo 3, ele teve uma experiência com Deus. Ele teve uma visão, Deus falando com ele, para chamar alguém que ele não conhecia. E aí, gente? Você quer colocar Deus empacotado na sua religião, na sua igreja, nos seus conceitos? Não. O Id me falou no início aqui, né? Que ele foi numa igreja pela primeira vez. Deus, se o Senhor existe, é esse Deus. Que ele sabe a espiritualidade que nós temos. Ah, você vai dizer, Léo, mas a gente precisa fazer parte de uma comunidade, não sei o quê. Aí outra coisa, gente. Preste atenção neste fato. O Evangelho, segundo a Bíblia, respeita a espiritualidade das pessoas. Muitas vezes eu vejo nós, falando de nós mesmos, cristãos, evangélicos, que às vezes a gente conversa com as pessoas de outra fé, de outras ideias, de repente, de um jeito como se aquela pessoa fosse inferior, sabe? Como se aquela pessoa não tivesse nada de Deus, ela não entendesse nada, como se ela não tivesse espiritualidade. E a Bíblia está nos mostrando aqui que tem pessoas que estão fora da comunidade, que têm até muito mais espiritualidade do que certas pessoas que estão na comunidade. E aí? Fazer o quê, né? Eu só li o texto, não é verdade? Só estou tentando dar uns detalhes sobre o texto. Sim ou não, gente? Amém? Amém, gente? Amém. O Evangelho, segundo a Bíblia, marca isso. Respeita a espiritualidade das pessoas.